Olá pessoal, Andres do Empreendemei. A gente veio falar um pouquinho aqui para vocês hoje sobre o capital social, que é o capital social para uma empresa e como o capital social se aplica para o contexto do MEI, né? Para que ele serve e quanto deve ser mais ou menos os valores que vocês devem preencher lá no momento de abrir a empresa, né? Então a dúvida de muita gente é qual o valor que eu deveria preencher nessa informação ali no momento que eu estou abrindo o meu MEI, quanto de capital social eu deveria preencher. Então a gente está aqui para esclarecer um pouco essas questões gerais, tá? Então, o capital social nada mais é do que o valor bruto que vai corresponder ao investimento inicial para abertura e manutenção da empresa, tá? Do MEI de vocês. Então é basicamente o valor que vocês já vão ter de início para comprar os materiais necessários num primeiro momento, né? Comprar a matéria-prima, comprar os produtos que vocês vão revender e até as ferramentas que vocês vão precisar para poder tocar o negócio de e-mail de vocês, né? Então, com certeza isso vai variar bastante de alguns MEIs para outros. Por exemplo, se tu for um MEI, né, que vai estar trabalhando com revenda de produtos e que para isso tu precisa comprar matéria-prima antes, então se tu vai vender comida, vai ter alguma empresa relacionada à venda de lanches e comidas, tu vai precisar ter um dinheiro para poder investir em algumas ferramentas que tu vai precisar para poder produzir, né, a comida e tudo mais. E além disso, a própria matéria-prima da alimentação em si, os materiais que tu vai precisar para poder fazer a comida, né? Então tudo isso tu precisa ter um investimento inicial um pouco mais alto do que, por exemplo, se tu for um MEI que vai trabalhar como prestador de serviço ou que tu vai ter alguma coisa, algum tipo de trabalho que não envolva produtos em si, né? Que não envolva a necessidade de matéria-prima e principalmente também não envolva a necessidade de local físico específico e tudo mais. Então, se tu for um meio que vai trabalhar prestando algum tipo de serviço que tu precise só do teu notebook, do teu computador para isso, então o capital social, em tese, que tu precisa num primeiro momento acaba sendo um pouco menor, né? Mas também nessa composição do capital social, além desse valor inicial para a compra das matérias-primas e para a compra das ferramentas que tu vai precisar para poder fazer o teu trabalho, né? Tu conta no capital social o valor que tu vai precisar ter em caixa, né? Ter contigo, ter guardado de reserva para poder bancar tuas contas, teus custos ao longo dos meses, até que o teu negócio possa gerar lucro, né? Então, dependendo do tipo de negócio, no primeiro, segundo mês tu já vai estar gerando lucro, então tu não vai necessariamente precisar ter um dinheiro, né, um capital guardado para poder bancar as contas e os custos, né, enquanto não entra dinheiro de lucro do teu faturamento, mas dependendo do tipo de negócio, esse período que tu vai ficar sem ter lucro até que o negócio comece a ir bem, pode ser que demore alguns meses. Então, dependendo do tipo de e-mail, do tipo de serviço ou do tipo de produto, do tipo de negócio que tu vai ter, né, que tu vai trabalhar, pode ser que tu precise ter um valor um pouco maior guardado desde o início, para poder ir bancando as contas mensalmente até que o negócio se pague, né? Chegue no ponto de equilíbrio e onde tu possa gerar lucro, né? Então, esse valor que tu precisa ter para se manter ao longo de alguns meses até que tu possa gerar um lucro, também é um valor que o ideal seria contar ali como sendo um capital social, tá? É um valor que tu já tem guardado previamente para projetando que tu vai ter alguns custos envolvidos e que tu precisa bancar antes de começar a receber lucro. Então, a composição do capital social em si envolve principalmente essas duas variáveis, tá? Que é os valores que tu precisa para comprar o teu material, tua matéria-prima e as tuas ferramentas para poder dar início ao negócio, e o valor que tu precisa ter para guardar em caixa, para bancar as contas e as despesas que tu vai ter nos primeiros meses até de fato começar a passar a gerar algum lucro, tá? Vale destacar também que o capital social para o MEI em si, o valor que tu vai colocar lá na hora da abertura,
ele é basicamente a título de informação, ele é informativo para a Receita Federal, tá? Então tu não vai precisar pagar nenhuma taxa ou nada relacionado a isso, não vai precisar declarar esse capital social de forma formal, além de simplesmente preencher aquele valor lá, no momento da criação da empresa. Mas o que normalmente a gente indica e o que se convencionou a preencher de capital social lá, tá? Não existe um limite mínimo, um valor mínimo que tu precisa preencher, que tu pode preencher, e não existe um valor máximo limite também, tá? Então, em tese, ali no momento de abrir o MEI, tu pode preencher tanto R$1 de capital social quanto R$100.000 se tu quisesse. Mas o que a gente indica é que tu conte com o bom senso, que tu tente fazer um levantamento um pouco mais coerente ali de quanto tu gastou e de quanto tu precisaria ter de dinheiro aí e quanto tu reservou de dinheiro, de capital, para poder abrir a tua empresa, e tanto de investimento quanto ainda tu ficou guardado, né? Tu mantém guardado para poder cobrir os custos ali, e tente fazer mais ou menos um levantamento disso e preencher um valor que seja mais de acordo com a realidade, né? O que normalmente se convencionou a colocar de capital social, de maneira geral, acaba ficando ali entre R$1.000 e R$2.000, normalmente, que é um valor relativamente baixo, dependendo do tipo de serviço que tu vai prestar, o tipo de produto que tu vai vender. É um valor ainda pouco significativo, dependendo do negócio de MEI que tu vai ter, pode ser considerado baixo, mas é um valor que já é o suficiente para a maioria dos negócios de MEI poder dar o pontapé inicial, comprar as primeiras coisas e dar início ao trabalho, tá? Então, normalmente, se convencionou ali, se direciona que, se tu não tiver muita certeza, preencha algo em torno de R$1.000 e R$2.000 de capital social, que já está bem adequado. Dependendo do tipo de serviço que tu vai prestar, ou o tipo de negócio que tu vai ter, se tu considera que, por exemplo, se tu é um prestador de serviço que não precisa fazer todo o investimento em ferramentas iniciais, em matéria-prima e tudo mais, pode preencher um valor até menor do que esses R$1.000, R$2.000 aí. E se tu, por outro lado, né, for um negócio um pouquinho mais robusto, que envolve a locação de espaço para poder trabalhar, para poder operacionalizar o teu negócio, e envolve também a compra de matéria-prima e compra de ferramentas, tu pode colocar acima também desse valor. Se precisar colocar ali R$3.000, R$5.000, R$10.000. E é isso, pessoal. A tentativa de fazer um vídeo um pouco mais sucinto com relação a isso. Qualquer dúvida, põe ali nos comentários abaixo. Vou deixar também na descrição o link do artigo sobre capital social que a gente tem lá no portal do Empreendemei, tá? Então é um artigo bem completo com relação a essa questão do capital social, que tem tudo o que eu comentei aqui para vocês nesse vídeo, e algumas questões a mais, algumas pontuações a mais que vocês podem considerar no momento de preencher o capital social, e para vocês entenderem um pouco melhor também como funciona e o que se dá e o que é esse montante aí de capital social. Dúvidas, podem deixar nos comentários, tanto do vídeo quanto lá do nosso artigo no blog, que a gente vai estar sempre olhando e tentando responder conforme a gente considerar relevante.